Audio Jungle. Audio Jungle. Fala galera, aqui é a Mauri Lima na voz, direto de Tochigi-ken, Japão, e eu vou contar para vocês hoje uma história muito boa, ou melhor, eu tô com um convidado aqui para mostrar para vocês como é possível morar no Japão e de uma forma tranquila, tendo uma vida realmente com uma base sólida. Então, hoje aproveita, senta aí, ou ouve direitinho, com calma, e antes de tudo isso daí que eu tô te falando, dá aquela moral, ajuda a gente. Clica aqui no botãozinho de curtir, compartilha esse vídeo para as maiores pessoas que você puder, para que possam ajudar as pessoas que querem vir para o Japão e aquelas que estão morando aqui, beleza? Então, ó, fica com a gente aí e não perde nada. Então, eu vou convidar aqui o meu grande amigo Fábio Fujito. Fábio, Fala aí, belezinha? Rony. E aí, cara, Beleza, como é que você cara? tá? Joia, joia. Maravilha, Maravilha. maravilha. Ô, Fábio, eu já fiz uma propaganda sua aqui, cara. E Cara, assim, aí você me joga muita responsa para mim, hein? não, cara, mas olha só. O Fábio, quando eu cheguei aqui no Japão, faz mais ou menos, vai fazer 5, ano que vem faz 5, esse ano, né? Já estamos em 2023. É. Esse ano faz 5 anos que eu tô aqui no Japão. E o Fábio foi a primeira pessoa que eu tive um contato próximo, né? Então, ele fez o primeiro contato com a gente, era novato aqui de Japão, junto com a minha esposa, e ele que trouxe a gente para conhecer algumas pessoas e tal, ele fez essa ponte aí, e foi muito importante, né, cara? Queria, de antemão, agradecer você aí por toda a força que vem dedicando aí para a gente poder cada vez mais se desenvolver. Porém, eu queria que a sua experiência, né, com que a gente conversa tanto, que a gente fala tanto, eu queria que você pudesse compartilhar com mais pessoas. E eu queria saber de você assim, né, ó, hoje, né, 2023, né, o que que eu posso melhorar na minha vida, o que que eu posso fazer na minha vida. Mas antes de tudo isso, eu queria que você contasse uma coisa pra gente. Por que que você veio pro Japão? Quando você veio pro Japão, né? E o que foi o que foi tão importante ao ponto de você querer vir pro Japão? Claro, você é descendente de japonês, mas queria saber, teve alguma coisa que fez você realmente falar assim, não, eu tenho que ir? Então, fica à vontade aí. Valeu, Mauri. Cara, foi um maior prazer receber você aqui no Japão, né? Você é a Denise. Nossa, fiquei muito contente mesmo, né, de poder recepcioná-los e, né, ter essa amizade aí, né, que realmente fortaleceu aí com o tempo, né? E, assim, vir para o Japão, né, não foi assim, uma decisão fácil, né? Porque até então eu tinha um negócio no Brasil, né, estava indo bem, mas, né, devido aí a alguns erros, né, de sociedade, acabei perdendo tudo, né? Então fui obrigado praticamente, né, não, você vai ficar lá no Japão e pronto, né? Não tinha outra opção, né? Então, foi por isso que acabei vindo. Mas aí a gente vem com aquele objetivo, né? Há 2 aninhos, né? 3 aninhos, a gente faz né, uma poupança aí e volta para o Brasil. Só que, né, o tempo passa, né? E hoje, né, desde aquela época, hoje o Japão, sabe, me acolheu de uma forma que eu não esperava, né? Então eu vim sozinho, vim eu e minha esposa na frente, minhas filhas ficaram no Brasil, né? A gente ficou 2 anos aqui fazendo um pé de meia, né? Para depois trazer elas, né? Então foi assim, foi bem duro. Minha esposa sofreu bastante, né? Largar as meninas lá, apesar que ficaram com meu sogro, né? Com a minha sogra, realmente, né? Foi uma fase aí bem difícil, né? Com a distância das filhas, né? Da família, dos amigos, né? Até você poder se adaptar. Só que era uma realidade que eu precisava enfrentar, né? Então tinha que batalhar mesmo, né? Então eu vim aqui no início, trabalhei num Bentoiá, né? Só que o engraçado é que quando eu saí do Brasil, né? Eu saí tudo acertado que já estava com o serviço certo, né? E isso foi em... Cara, quando que foi? Já tô aqui. Nossa, mano, agora pegou, hein? Eu sei, quando eu cheguei aqui, o Japão estava em crise, né? E eu saí de lá tudo acertado que já ia trabalhar.
né? Só que quando eu cheguei aqui, né, o cara que foi me buscar no aeroporto falou assim, ó, cara, pensei que era só você, mano, mas você e sua esposa não tem serviço para sua esposa. Eu falei, cara, mas eu saí de lá do Brasil tudo certo, né? Aí falou assim, como não tem alojamento, vou pôr você no hotel aqui, de manhã eu te pego, e a gente vai pôr uma empreiteira aí para ver se arruma serviço. Aí já cheguei aí, já fiquei todo assim, já preocupado, né? Porque se sai com uma garantia, se chega aqui, não tem nada acertado. Aí chegou, me levou para uma empreiteira aqui em Ota, né? Aí chegamos lá e o cara falou assim, o Japão tá em crise, não tem serviço, né? A gente vai tentar arrumar um baita para vocês. Eu falei, cara, que chute, né? Que chute, mano. E tanto é que na época, quando eu vim, falaram assim, você não precisa nem levar dinheiro, mano. Né? E eu vim com $500, cara. Dá o quê? Não dava nem 50 mil na época. Né? Aí, beleza. Aí essa empreiteira arrumou um baito, só que aí só tinha baito para minha esposa. Para homem não tinha. Quer dizer, ela começou a trabalhar antes de mim, né? Nossa. Aí o legal é que foi assim, ela trabalhar, aí depois de 3 dias a empreiteira precisava de 50 pessoas para trabalhar fazer esse baito no Bentoiá, né? Bentoiá é a fábrica de alimentação, né? Aí a gente chegou e falei, é a única coisa que tem, vamos lá, né? Aí trabalhamos um mês, aí o brasileiro, que era o responsável, né, desse caixá, falou assim, gostei, né, do trabalho de vocês, se vocês quiserem ficar efetivo aqui, né, então vocês estão convidados a ficar aí. Aí perguntei na empreiteira que eu vim, né, se eles teriam serviço, falou assim, não, se você arrumar por conta, pode abraçar. Eu falei, demorou então. Aí foi onde que a gente começou, né, a gente ficamos no Bentoiá, fiquei 4 anos nesse Bentoiá aí, né? E, cara, foi assim, uma lição grandiosa, porque você não vê o rosto de ninguém, você não sabe quem é ninguém no início, né? Nossa. Aí no início também, quando eu fiz essa semana, a primeira semana que eu fiquei assim, esperando arrumar o serviço, né? Eu peguei uma bike, né, que tava jogada, né? Então aqui no Japão tem um monte de bike abandonada, né? E vou arrumar essa bike aí e vou usar, né, mano? Sem malícia nenhuma. Foi um BO, cara. Quase fui preso. Fui aos perrengues do Japão, coisa que você não espera, né? A sorte que, como fazia uma semana que eu tinha chegado, né? E a bicicleta já tinha sido roubada. Era uma bicicleta roubada. Nossa, que estava abandonada no Apato, né? No Apato tinha umas 50 bicicletas lá. E é justo que eu peguei para arrumar, para usar, né? Mas né? Aí, até explicar que, né, que tinha chegado do Brasil, eu não sabia, que não podia utilizar e tal. Mas foi um susto, cara. Foi um susto. Falei, nossa, eu saí do Brasil para fazer o quê aqui no Japão, né, meu? Já pisando com o pé esquerdo, já bem pisado já, né, meu? Nossa, vim aqui pro Japão para ser preso, para passar dificuldade. Falei, se fosse para ficar sofrendo, ficava no Brasil. Ô Fábio, então, deixa eu te perguntar. Um sonho. Você tá aqui quantos anos no Japão? Já faz 22 anos agora, completou. 22 anos. 22 anos. E eu só trabalhei em 2 empresas aqui no Japão. Então eu não tenho muita experiência de serviço, né? Porque quando eu cheguei, fui fazer baito nesse Bentoiá, né? Depois fiquei efetivado, trabalhei 4 anos lá, né? Aí depois... só que o aluguel, na época, era 80 mil. Né? Hoje ainda é salgado pra caramba. Era 80 mil naquela época que eu cheguei. É o apartamento. 2 quartos, um banheiro e a cozinha. Né? Era 80 mil, cara. Aí quem mudasse do apartamento abaixava o salário. Né? Tinha essa jogada, cara, né? Falei, caramba. Era pra aprender mesmo, pra ficar junto. Pra ficar nada lá. Mas aí, né, trabalhei 4 anos, né, me dediquei ao máximo, me dei o melhor que eu pude lá, né, fiz muita amizade, conheci muitas pessoas, né, aí quando eu cheguei também eu falei que vim com 50 mil, né, com $500, né, eu passei, não consegui passar um mês com 50, né,
com esses 50 mil, tive que pedir emprestado com uma pessoa, né, um amigo que conheci nesse mentorial, ele me emprestou o Itimã, né? Então foi assim, foi assustador, né, o início desse Japão aqui, né? Mas muita gratidão pelas pessoas, né? Por pessoas que como nós, né, vêm com sonhos, né? E realmente estendem a mão, né? O brasileiro aqui no Japão é inigualável, né? O brasileiro é um coração de ouro, né? Onde você vai, cara, você chegou, você é do Brasil, você já faz aquele auê, diferente das Nem outras parece que raças tá no Japão, né? Você vê que o cara falou um oi, um brasileiro, eu falei, nossa, você é do Brasil, de onde que você é? Você já acaba sabendo a vida inteira do cara em alguns minutinhos, né? Mas realmente foi um coração de ouro, né? Eu sou Ozawa, né? Ele realmente foi um paizão aqui no início do Japão, né? E depois disso aí a gente vai se adaptando, né? Porque realmente é totalmente diferente do Brasil, né? Aqui é uma realidade bem diferente. Hoje você, naquela época quando você chegou, você estava morando no estado de Guma, em Ota, né? Eu cheguei e fiquei uma semana em Ota, e depois, quando eu já consegui esse trabalho, aí eu mudei para Sakaimate. Né? Fica entre Ota e Sesaki, né? Essa província de Sakaimate. Hoje você mora onde? Hoje você eu estou está em morando Sesaki. em Sesaki, né? Eu sempre fiquei nessa área, né? Entre Sakaimate, Sesaki. Eu mudei bastante, né? Sempre procurando assim dar um conforto melhor para minha família, né? Então, né, depois que eu saí do Bentoyai, acho que eu mudei umas 4 vezes, né? Até arrumei depois uma casa, né, bem antiga, mas tinha acabado de reformar. Então, né, era um sonho, né, de você ter um cantinho, porque os apartamentos aqui do Japão, né, se você bater muito forte ou roncar muito forte, né, o seu vizinho vai escutar, né? Então, é verdade ou não é verdade? Né? É verdade. O seu vizinho roncou muito forte, cara. Nossa, o cara tá roncando ali, pesadão. Né? Então, o sonho era poder ter uma casinha, um cantinho, né, pra gente ter a nossa liberdade, né? E foi onde que eu arrumei uma casa antiga, né? E morei um bom tempo lá, né? Foi muito bom também lá, essa casa. Mas aí, quando eu mudei para essa casa, eu já estava trabalhando no outro caixá, né? Aí eu mudei para uma empresa que faz banco de carro da Subaru, né? Hoje eu trabalho Fábio, na parte de solda, né? e deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou um negócio que eu achei importante, assim, né? Eu acho que muita gente que tem vontade de vir para o Japão mas fica preocupado na questão de acomodar toda a família, principalmente filho, quando o filho é novo e tá indo para uma outra cultura, tal. No seu caso, você optou por deixar as suas filhas na época com seus familiares no Brasil. Você é de São Paulo, né? Sim, São Paulo. É de São Paulo, capital. E aí vem você e sua esposa. Cara, como que foi esse momento? Porque eu acho que, não sei, né? Eu tenho uma filha vai fazer 3 anos, né? E eu não consigo me ver em outro lugar onde ela não esteja comigo, né? Então, se de repente fala assim, não, volta pro Brasil a Denise e a minha filha e você fica aqui trabalhando. Cara, eu já fico meio preocupado, já não é uma coisa que eu consigo, que eu não consigo assimilar, assim, né? Mas para você, cara, como que foi esse desafio, né? Quantos anos suas filhas tinham na época? A minha filha mais velha estava com 14, né? A segunda estava com 8 e a pequena estava com 4. Né? Então foi bem dolorido, cara. É uma situação que realmente foi a necessidade, né? Então, e pensando no futuro, né, de dar um futuro melhor para elas, né? Então você acaba tendo que enfrentar, né? É doído, né? A Solange, né, chorava muito,
né? Queria estar com elas, né? Elas também, né? Imagina, né? Largar o pai e a mãe assim e ficar distante, né? Por 2 anos, né? Mas a gente teve todo um suporte, né? Então a gente sabia que estavam sendo bem cuidados com o meu sogro, com a minha sogra, né? Fizeram, né? Foram os pais, né? Até hoje eles, né, têm um carinho muito grande. Mas realmente a gente vê que tem muita gente que tem que fazer isso, né? Infelizmente, né? Não é uma coisa que a gente quer deixar os filhos longe, né? Pelo contrário, a gente sempre quer estar junto com eles, né? Mas Sim. foi realmente foi muito importante, porque hoje, né, elas já estão todas adultas, né? Todas trabalham, né? A minha filha mais velha já tem a família dela, já é casada, né? E, né, hoje elas têm assim assim, uma vivência, ela tem umas experiências que realmente são fortes, né? Então isso aí também, né, na época foi doído, né? Mas hoje a gente vê assim o quanto que elas cresceram, né, assim, sendo mulheres, né, guerreiras, né? Então Sim. eu não posso reclamar não, né? Eu tenho que estar agradecendo, né, pelo suporte que eu tive, né? Pelo apoio que eu tive do meu sogro. Essa estratégia, né? Essa estratégia que você e sua esposa teve de vir só vocês dois por começo, aí vocês ficaram 2 anos aqui sem elas e depois elas vieram, né? Sim, depois a minha esposa foi buscar. Ah, legal. Cara, nesses 2 anos, né, que você e sua esposa vêm para o Japão, né? Entre a chegada e até a chegada até a vinda das suas filhas, né? Cara, que estratégia que vocês usaram assim para poder se reestruturar? Porque que nem você falou, né? Você chega aqui é uma coisa e de repente você está no Brasil, você pensa uma coisa, mas quando você chega aqui a realidade é outra, Cheguei né? aqui, é outra, né? Talvez seja melhor ou talvez seja bem pior. E aí nesse Normalmente, né, normalmente a gente vem com aquela ideia, né? País de primeiro mundo, né? Então você vem com sonhos, com ilusão, né? Aí chega aqui e você fala, nossa, o que eu vim fazer aqui nesse Japão, né? Mas aí nesses É 2 anos doido. vocês tinham uma estratégia de se acomodar e de sentir como era o Japão para poder recebê-las, era isso? Sim, isso, foi. Né? A gente veio na frente, uma porque pela necessidade, né? Precisava vir urgente. E outra, realmente, a gente tinha medo, né? A gente vai para um país que a gente não sabe a cultura, como que vai ser, né? Porque você fala assim, se eu tô sozinho, eu enfrento qualquer coisa, né? Mas quando você tem filho, esposa, você já vai pensar um pouco mais, né? Verdade, Então, isso verdade. aí, por isso que a gente acabou optando por isso também, né? Mas a estratégia foi realmente, né, assim, se adaptar de uma forma, né? Na época, tirei a carta, né? Juntei um valor, né, para poder trazer elas, né, sem dívidas de empreiteira, porque quando você vem endividado, né, praticamente é meio ano só para pagar aí passagem, estadia, e realmente, né, é um absurdo, né? É Então, desafiador, quando elas né? vieram, já vieram com tudo pago, né? Então, toda essa estrutura, né, esses 2 anos possibilitou, né, de a gente ter um recurso, né, para não ficar dependendo, né, de agências, né? Hum, E então, né, porque os primeiros 6 meses você só quer voltar para o Brasil, você só pensa em voltar para o Brasil, vou pagar passagem e vou voltar, né? Mas depois de 6 meses, aí a ficha cai, aí você já começa a se localizar, né? Você sabe onde você está, onde você tem que ir, né? Você conhece começa a conhecer a região, aí as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Mas os primeiros 6 meses é realmente, né, é desesperador, né? Para quem vem pela primeira vez, né? Mas é uma coisa de adaptação, né? Porque a gente vem ver assim muito com muita expectativa, né? Não, o Japão vai ser, né, vai ser fácil. Eu aguento, né, o ritmo, mas tem que estar bem preparado para aguentar o ritmo aqui, né? É bem diferente. e na área que você trabalhou logo que você chegou, que é Bentoyá, que é alimentação, né? Que a gente fala, que é empresa de fábrica de alimentação, é bem corrido, o pessoal diz, né? E bem rígido na questão por conta da limpeza e tal, né? Então acho que se É, adaptar também deve ter sido bem diferente, né? com certeza, né? Porque então no Brasil, né, a gente é mais assim, fica mais à vontade, né? A gente faz meia boca e não tem problema. Só que Bentoiá não, Bentoiá é a rigorosidade, pelo menos na empresa que eu estava, né, até hoje é bem rigorosa, né?
Então, se aparecer um cabelinho, né, dentro da linha de produção, cara, é complicado, né? O pessoal pega no pé, né? Limpeza, então você tem que pôr máscara, você tem que pôr, né, touca, você usa 2 uniformes, você não pode sair com qualquer uniforme para ir no banheiro, você tem que tirar todo o uniforme, né? E fora que a rapidez, né, da produção, né, é fora de sério. Hoje parece que eles estão fazendo a média de 400 mil pratos por dia. 400 mil pratos por dia. 400 mil pratos? É. Igual eu vou falar, hein? Tem gente pra caramba nesse Japão pra comer, hein? Tem. Caraca! Cara, mas é incrível, cara. Então, é muito rápido. É muito rápido. E quando você chega, né, a gente não sabe o japonês, né? Tá tudo escrito em japonês, né? O chefe fala em japonês, aí você fica, vai pegar o hatake, vai pegar o molho lá e fala, caramba. Né? Então, às vezes você acaba pegando errado. Tem uns BO que é. Mas as empresas são muito boas, né? Elas entendem que você é estrangeiro, né? A chefaiada, né? Então, não chega a ser tão crítico assim, né? Mas são experiências que você vai passando que você fala, puxa vida, né? Ô, Fábio, e assim, cara, lógico que, né, toda adaptação tem os seus prós e contras, né? Que acho que você já deu uma palhinha de mais ou menos do que eu até ia te perguntar, mas essa questão da língua, né, de poder interagir e principalmente o costume, né, da rotina do dia a dia também é bem diferente do que a gente vive no Brasil, né? Parece a sensação que dá às vezes quando você chega aqui é que parece que você tem menos de 24 horas por dia, né? E então, assim, existe toda uma adaptação e tal, né? E aí depois que as suas filhas chegaram aqui, vocês já estavam adaptados mais ou menos nesses 2 anos, qual que foi o seu próximo objetivo? Qual que foi a sua próxima meta, assim, porque é que nem você falou, né? A gente vem com um objetivo, né? Mas a gente, de repente, se depara com uma situação onde a gente está vivendo e aí a gente tem que mudar a estratégia. Ou você continuou na mesma estratégia e falou assim, não, eu vou aqui mesmo e bora. A gente quer fazer aquele primeiro objetivo que é realmente você juntar um capital, né? Só que quando você traz seus filhos, quem tem criança, né, é difícil você juntar esse capital, né? Porque no Japão hoje, né, os impostos, né, são vários os impostos que acabam sangrando o seu rendimento, né? Então coisas que antigamente não tinha, né? Tantos impostos que tem hoje, né? Então aí por você não conseguir juntar esse montante, né? Você acaba vivendo, né? E esse vivendo você acaba se acomodando, né? Aí você acaba se acomodando, quer dizer, né? Você consegue pagar suas contas, você consegue ter um carrinho bom, você tem, né, toda a alimentação que você precisa, né? Você pode dar, né, tudo do bom e do melhor para o seu filho, né? Você tem um dinheirinho aí para curtir, aí você acaba se perdendo um pouco, né? Nessa rotina, né? Depois eu junto, né? Agora não tá dando, tá fraco, né? Não tem zangueô, não tem hora extra, né? E aí eu vou deixando para depois, né? Só que aqui no Japão passa muito rápido, né? Você veio para ficar 2 anos, eu já tô 22 anos, né? Já tô 20 anos a mais do que era para ter ficado. Né? Muito rápido, cara, muito rápido. Aí você acaba ficando nessa rotina, né? nesse conforto, né? Porque você não tem a preocupação, né, de ser assaltado, né? A segurança, né? Você pode sair ao horário que você quer, você pode, né, transitar
né, em qualquer lugar, você não tem essa preocupação, né? Então você acaba se acomodando, né? Esse acomodo aí, né, acaba prejudicando aí os objetivos, né? Se você não estiver bem focado, não, viu? Né? Vou Aí acaba fazer se aí tal perdendo coisa. aí no tempo, né? Nossa, Mas você tá falando realmente isso daí, você tá falando sobre o ambiente, né, do local onde a gente tá. Cara, uma coisa que me impactou logo que eu cheguei aqui foi justamente essa questão da segurança. Eu demorei a acostumar, cara, sobre isso. Que aqui, cara, aqui todo mundo tem iPhone. Aí você já fica, pô, todo mundo tem iPhone, cara. Aí você vai sair. E aqui as ruas são escuras. Pessoal, as ruas aqui são escuras. não Não tem tem iluminação. iluminação aqui no Japão. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, tá um prato cheio aqui para roubo, né? Mas, cara, o nível de segurança aqui é tão alto, e não é nível de segurança no sentido de tem policial paisando na rua, não é isso. Mas é o nível de educação e estrutura do próprio ambiente do país que não tem a necessidade de ter polícia na rua. Todo mundo caminha, corre, anda na rua tranquilamente, com o seu celular na mão, com a sua carteira, não tem nem esse tipo de problema que a gente normalmente acaba vivendo um pouco aí no Brasil. E eu lembro que quando a gente chegou, a minha esposa gosta muito de caminhar, e ela não conseguia caminhar à noite, porque ela falava que era muito escuro e tinha medo de ser roubada. Então, para Aqui, ela aqui, acostumar, aqui vai dar mais porque medo do escuro do que ser roubado, né? Muito escuro, cara, muito esse escuro. arquivo que a gente tem, né, essa mentalidade que a gente tem do Brasil, e a gente acaba trazendo isso para um novo ambiente que a gente vive, e a gente demora a trocar, né, esse arquivo para poder dar um salto melhor, né? Então você está falando isso, eu também fiquei pensando nesse ponto, porque enquanto brasileiro, a gente tem várias frustrações, né, de vida lá no Brasil, né? Essa questão de Brasil. segurança, estabilidade financeira, e aí você chega aqui e você tem essa coisa mais ou menos que, assim, pronta para você, né? Porque aqui no Japão, uma vez que você trabalha, né, não faz corpo mole, né, trabalha direitinho, cara, a recompensa financeira ela vem. E aí você vai se aprimorando, vai se adaptando e tal. E essa adaptação para você, da questão do trabalho, que você saiu da fábrica de alimento, aí você hoje trabalha numa empresa que faz os bancos dos carros da Subaru de todo o Japão e do mundo todo, né? Foi muito impactante ou foi tranquilo? Foi, cara, foi. Não, foi impactante porque você vem de um ramo totalmente diferente, né? Você vem de um ramo de alimentação, coisa leve, só que bem ligeira, bem rápida. Aí você vai Sim. numa empresa que é de transporte, de carro, né? Que faz peça para carro, é material pesado, né? É ferro. Então, a primeira semana que comecei a trabalhar nessa empresa, né, minha vontade era desistir. Né? Eu só não desisti de vergonha. Falei, não, eu tenho que aguentar. Né? Porque o japonês que estava me ensinando era metade de mim. Né? Eu falei assim, não, esse magrelo aqui aguenta, né? Eu não vou aguentar. É uma vergonha. Né? Então, foi aí que eu persisti, né? E acabei me adaptando. Mas a primeira semana, né, a mão doendo, as costas doendo, eu falei, você é louco, isso aqui não dá não. Né? Nossa. Mas aí a gente acaba se esforçando, né? E aí se adaptando, né? Mas o começo foi difícil. Até pensei em desistir, sim, é uma primeira semana. Esse ponto que você está falando do trabalho, né? Vamos falar sobre o trabalho, que eu acho que o trabalho é importante. Porque eu acho que as maiores frustrações de quem chega no Japão aqui é o trabalho. Com certeza. Normalmente, quem vem para o Japão não vem para trabalhar na sua área de formação no Brasil, né? Então, muitos acabam vindo com uma brecha para trabalhar onde puder trabalhar. E mesmo assim, os trabalhos que são até de um nível um pouco menor no Japão
financeiramente eles compensam bem mais que muitos trabalhos de nível médio ou alto no Brasil, né? E claro que no caso do Fábio, como é descendente, a facilidade dele poder vir, né, por conta do visto é muito mais fácil, né? Mas tem outras possibilidades também de você vir para o Japão através pelo estudo, estudar a língua japonesa, ou você fazer uma universidade, e tudo isso impacta para que você faça essa mudança de poder vir para o Japão. Mas assim, trabalho, Fábio. Quando você falou assim, não, eu tenho que ir para o Japão porque necessidade, você veio com o coração aberto ou você falou assim, não, vou tentar entrar num ali que eu sei mais ou menos como é que é? Você já sabia como que era o Japão? É uma coisa que eu não te perguntei, foi a primeira vez que você... Não, já sabia. Há 10 anos atrás, né, eu já tinha vindo no Japão. Na época eu vim sozinho. Eu estava com 19 anos. Não, eu estava com 20 anos. Hein? Eu vim, em um ano eu fiz, né, a minha casa, né, construí minha casa, um ano naquela época, em 90. Sério? Eu fiz minha casa, comprei metade fiz uma sociedade com meu irmão, a gente comprou um box no mercado municipal em Guaianazes e comprei um Fusca, que foi o meu primeiro carro. Em um ano? Um ano. Mas eu vim sozinho naquela época, né? Não, mas cara... Então, naquela época eu trabalhei na Daihatsu, né? Então também era uma outra estrutura, né? Era uma época diferente, né? Então era menos imposto, né? A gente morava em Rio, né? Era totalmente diferente que quando você vem com uma família, né? Hoje também, né? Então a estrutura é totalmente diferente. Quem vem sozinho, quem vem com casal e quem vem com família. São três situações, né? São três ritmos diferentes. São três situações que muda totalmente. Ah, mano, mas um ano você conseguiu comprar tudo isso aí, bicho. Volta ao Japão dessa época. A época de 90, né? Foi os primeiros decassegues, né? Nossa, cara. Caramba, meu. Que legal. Só que hoje, Amaury, né? Hoje, né? Não tá naquela época. Mas se a pessoa hoje, né? Se ela for uma pessoa segura, né? Se ela estiver focada no seu objetivo, ela consegue ter também, assim, não vou falar que ela vai fazer tudo isso em um ano, né? Mas com certeza em 2 anos ela consegue comprar uma casa, né? Para, assim, você ter um foco, tem que ser bem forte mesmo. Muito claro. Né? Porque hoje aqui, o problema é que hoje a gente tem carro, naquela época eu não tinha carro, né? Hoje eu tenho uma casa, naquela época eu morava em Rio, né? Então, hoje eu tenho 4 filhas, né? Naquela época eu era sozinho, né? Então, tudo isso dá essa mudança, né? Mas, se você hoje tiver com a sua esposa, com sua filha, né? Já adulta, trabalhando, quer dizer, e estiverem junto, né? Dá para fazer um bom capital. Vai, né? Agora, se cada um for fazer não, é o meu dinheiro, eu gasto do jeito que eu quero, aí, infelizmente, não dá. Né? Então, tem que ter uma união bem forte aí para a família poder se desenvolver. E, Fábio, como que foi a adaptação das suas filhas? O que elas, assim, lógico que elas que sentiram, mas o que você sentiu delas, assim, nessa adaptação do Japão? Elas se adaptaram bem? Elas estudaram na escola japonesa? Não. Elas estudaram só em escola brasileira. Então, a adaptação foi fácil para elas, né? Para a criança, acho que a gente tem tanta preocupação com a criança, né? Que a adaptação da criança, mas é o contrário, cara. Né? A gente sofre mais que as crianças. As crianças se adaptam muito rápido. Né? É verdade. Não é verdade? Elas aprendem rápido, tudo mais rápido que a gente. A gente fica tão preocupado com essa mudança, né? Ah, não vou pôr na escola japonesa por causa disso, por causa daquilo. Não, cara. Coloca na escola japonesa. Porque ela vai aprender muito rápido, né, as duas línguas. Só que tem que manter o português, né? Porque, infelizmente, né, muitos pais hoje colocam na escola japonesa, né, e por não saber japonês, vai deixando só
a filha no Nihongo e ele não tem a comunicação, né? Aí fica difícil. Porque essa criança ela vai virar uma japonesinha e não vai ter assim, um relacionamento muito bom com os pais porque não consegue conversar, né? Então isso aí realmente é uma atenção que tem que ser dada bem forte, né? E o Fábio, assim, cara, tô te metralhando de pergunta, né, cara? Porque, mano, é bom, assim, é bom porque o pessoal entender, né, como que é um pouco o Japão, né, bicho? Mas assim, hoje, aí você criou essa expectativa toda, né? E todas as suas filhas estão aqui no Japão ou estão... Não, uma Não. não A tá, minha né? filha mais velha, a mais velha, ela está no Brasil. Ela No já não se Brasil. adaptou aqui no Japão, né? Ela prefere ficar no Brasil, né? Passar os perrengues dela lá, né? Mas é a guerreira, né? Tá conseguindo se manter lá, então tá bom, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil, né? No Brasil, o Brasil hoje, infelizmente, né? Só quem mora fora do Brasil sabe do potencial que o Brasil tem e fica chateado porque o Brasil não aproveita esse potencial, né? A gente fala, nossa, o Brasil tem tudo, cara, o Brasil tem tudo, né? Só que infelizmente, né, passando por tanta dificuldade, né? Exatamente. Também tem Isso que é o triste do Brasil. essa mesma percepção que você. E assim, nesse contexto geral que você tem vivido aqui no Japão, né, junto com a sua família, tudo, né, cara? E você tá trabalhando até hoje nessa fábrica, a segunda fábrica, né, meu? Você sentiu que você teve mais acesso em relação à convivência dentro da população japonesa? Ou você acha que ainda tem uma separação? Estrangeiro fica com estrangeiro, É japonês fica com estrangeiro, brasileiro. japonês? Não, infelizmente ainda tem bastante, Tem, né? né? Falta muito aí para ter essa união entre estrangeiro e japonês, né? Mas só que quando você está bastante tempo, né, numa empresa, né, você acaba fazendo amizade, né? Por mais restrita que seja, né, eles acabam pegando uma confiança em você, né? Então essa confiança ela abre bastante oportunidades, né? Então esse convívio fica mais fácil, né? Porque você vê quando chega um estrangeiro, né, o preconceito do japonês com o estrangeiro é muito forte, né? Até ele pegar a confiança, né, eles são bem frios, né? Mas depois que você, né, acaba pegando essa confiança, né, tem essa confiança, aí as coisas ficam fáceis de se conviver, né? Você fala esse preconceito no sentido de não vai conseguir fazer o trabalho, ou não Porque, tá, tipo assim, o cara não o entende o que a gente tá. trabalho para o japonês é em primeiro lugar, né? É primeiro lugar, cara. Não é família, não é esposa, não é filho, não. É o trabalho, né? Então, é essa a diferença, né? E o japonês, ele valoriza demais, né? Assim, a função que ele tem, né? O brasileiro, o estrangeiro, não, né? Ele valoriza a família. Primeira coisa é a família dele, né? O trabalho é consequência, né? Só que é ao contrário, né? Então, o ritmo é diferente, né? Então, o estrangeiro vem, né? Vem com o ritmo, né? Só que o japonês, ele tá 80 por hora e o estrangeiro chega a 50, né? E até ele se adaptar, o japonês ele nasceu ali na empresa e vai morrer na empresa, só que o estrangeiro não, ele não tem noção nenhuma, né? Ele veio do escritório, né? Ele nunca trabalhou, né? Então, realmente é um choque muito grande no início, né? Mas... né, tem que se esforçar, tem que aguentar, né? É verdade. Por isso que dá esse choque, né? Eu tive esse choque na realidade, choque de cultura, né? Também eu sempre trabalhei em escritório, né? E, cara, quando eu cheguei aqui, eu nunca tinha pisado no chão de fábrica, bicho. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei bem no alto verão. Na alta temporada do verão, assim. Cara, então tava muito quente, assim, e eu já achava que era muito quente porque eu não estava acostumado com aquele tipo de temperatura, né? E aqui no Japão é bem definido, né, as estações, né, Fábio?
Inverno, Sim, sim. verão, outono, primavera, tudo bem definidinho assim, então. Só que, cara, eu cheguei bem no verão e o verão tava assim, gente, estralando. Era um sol para cada um, cara. E eu tinha que trabalhar de pé, e tinha um ar-condicionado portátil, aquele que fica, tipo um cano assim, Tubo, que né? fica virado Um para a tubo. pessoa. Só que era pro cara que tava me ensinando. Então, para mim, eu ficava, cara, num calor, bicho. Primeiro dia deu vontade de desistir mesmo. Deu, cara, deu vontade de desistir. Mas assim, é como você falou, a questão da objetividade, né? Acho que é importante vir para o Japão com um foco bem claro. Por mais que no meio do caminho você mude, porque você está vendo que, opa, aquilo que eu pensava lá no Brasil não é assim, apesar que a ideia do canal aqui, né, o Vidas Importa, é mostrar um pouco mais da realidade naquilo que a gente viveu, para que quem quer vir e para quem está aqui e ainda não compreendeu, mesclar uma base, né? Mas tem que vir focado, cara. Vir focado, com uma ideia bastante fixa de objetivo para não se perder. E aí, de repente, se viu que dá para mudar, muda, mas com clareza, né? Tem que ter clareza, senão fica patinando, cara. E aí você... Infelizmente, aqui no Japão tem muito disso, né? A pessoa, ela vem, né, e ela não quer enfrentar o trabalho, né, o trabalho pesado que seria, né? Mas não é que ele é pesado de ser de peso, né? Mas é porque ele é muito corrido, né? Então, tem muitas pessoas que ficam escolhendo o trabalho, né? Ah, esse trabalho é ruim, isso é sujo, é corrido, né? Então, esse tipo de pessoa, infelizmente, né? Eu não estou julgando, mas infelizmente ela sofre porque todo serviço aqui no Japão, né, é duro, é pesado, né? Sempre tem Lá alguma coisinha que não tá legal, né? Só de você ficar parado olhando, você vai ficar cansado. Só de ficar parado olhando, você vai se cansar. Isso é Japão, né? Essa é a realidade. Né? Então, não fica procurando serviço que você goste, né? Seja bom naquilo que você faz. Aí acaba os problemas. Né? Porque se você ficar procurando serviço, né, uma hora vai ser o salário é pouco, ali pagar 50 ienes a mais, né? Aqui é muito sujo, aqui é muito, o chefe é muito chato, aqui as pessoas são ruins, né? Então sempre vai ter alguma coisa que vai fazer você ficar patinando, né? Você vai ficar trocando de empresa, porque aqui o que não falta é trabalho, né? Então o serviço vai ter para o Japão inteiro. Né? Então, o importante é você ser forte naquilo que você faz, né? E com certeza, aí sim, né? Aonde você for, você vai se dar bem. Né? Porque o que eu vejo aqui no Japão, infelizmente, é as pessoas escolhendo, né? Ah, aqui é ruim, eu vou trocar. Né? E passa ano, entra ano, né? E a pessoa continua do mesmo jeito que chegou do Brasil, né? Ou até pior, às vezes, infelizmente, né? Passando mais dificuldade que estava no Brasil. Né? Então, seja forte, né? Seja, né, uma pessoa assim, excelente no que você faz, porque aí qualquer tipo de serviço que você for fazer, né, é só excelência que tá ali. Né? Então, essa a dica que eu dou, né? Porque é o que eu faço. Né? Eu não fico olhando o outro. Né? Nesse tempo de Japão, né, eu vi muita gente entrar e sair, né, da empresa que eu estou hoje. Né? Ah, mas por que você não troca, né? Porque hoje, né, hoje eu estou numa situação que eu não preciso mais me preocupar, né, em ficar fazendo zangyo. Né? Claro, se tiver eu vou fazer, né? Mas não vou ficar correndo atrás. Antigamente eu corria atrás de zangyo, de baito, né? Só que hoje eu estou numa condição que minhas filhas já estão trabalhando, minha esposa já está, né, tem o negócio dela, então para mim está tranquilo, né? Mas para chegar nessa fase aqui, gente, né, vão passar por muito perrengue, né? Independente se você está no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, não importa, né? Mas isso aí é o ciclo da vida, né? Então, se você se você focar naquilo que você faz, fizer bem feito, cara, você pode estar em qualquer lugar do mundo, né? O resultado vem. Ô Fábio, falando em estar, né, em qualquer lugar do mundo, mas falando hoje aqui, olhando para sua vida hoje, né?
que hoje você mora numa casa, né? Não é apartamento, né? Eu moro em apartamento. Cara, para quem hoje quer vir para o Japão e ter uma casa, e morar e tal, enfim, é difícil, né? E se é difícil, né? No sentido de burocrático, para pagar e o custo, você acha que é um custo muito alto que a pessoa às vezes de repente não consegue arcar? Né? Vale a pena ter casa, ou vem e fica no apartamento mesmo e depois você, né? Que brecha aí que você vê que fala, não, vale a pena, pode vir, eu acho que é ideal. Não, para quem vai ficar no Japão, né, a longo prazo, a casa é ideal. Né? Pode comprar com segurança, porque você vai ficar um período muito grande. E se você for ficar num apartamento, você vai ter que pagar o apartamento. Hoje eu pago a parcela da minha casa é mais barata que um apartamento. Eu pagava 80 mil de apartamento. Caraca. Né? Hoje eu pago 64. Só que é a minha casa. É, do seu jeito, então, né? A longo prazo, vale a pena. Né? Só que não pensa que você vai chegar aqui e você já vai comprar casa. Né? Você vai ter que viver um período aí de 5 anos, no mínimo, né? Para poder dar entrada no visto permanente. Né? Então, tudo vai ter o seu tempo, né? Não adianta querer chegar já, não, eu vou ter casa, vou ter carro zero, né? Porque isso aqui é uma coisa natural. Você consegue muito fácil aqui no Japão, né? Casa, carro, né? Viajar, são coisas que, né? Aqui você se programando, você juntando dinheiro, você faz, tranquilo. Né? Quer dizer, você não precisa nem ter dinheiro, né? Porque você faz o financiamento né? E não tem muita burocracia que nem no Brasil, né? Juros aqui, baixos, assim, né? Crédito, se você tiver tudo em dia, né, as coisas saem muito fáceis. Acho que é legal porque eu acho que a grande maioria também dos brasileiros que vem com o objetivo de ter uma casa no Brasil, né? De ter esse sonho, né? Eu acho que é o sonho de quase todo brasileiro, de ter uma casa, mas uma casa que ele realmente gostaria de ter, né? Do jeito dele e tal. E a gente sabe que nem sempre assim é o que acontece, mas enfim. E quando a gente fala de vir morar no Japão, né? Às vezes eu acho que eu sinto que algumas pessoas ainda acham que tem que morar em apartamento, tem que viver. Às vezes tem gente. Eu já conversei com gente que achando que eu morava com outras pessoas no mesmo lugar, né? E hoje já essa realidade do Japão já não é mais assim, né? Não sei se naquela época, quando você tá com 19 anos, você teve que morar assim. Não. Quando eu cheguei aqui com a minha esposa, eu tive que dividir um apartamento com outro casal. Olha, 2001 não isso aí, tinha né? apartamento. Né? Então, cara, né? Eu passei assim também situações difíceis, né? Que não dá tempo para a gente falar tudo, né? Que é muita experiência que você vai viver aqui no Japão, cara. Né? Mas realmente, né, são experiências que fazem parte do processo, né, para você poder evoluir, né? Então, se você encarar de uma forma positiva, né, você vai ter gratidão por tudo que viveu. Agora, se você vê como uma coisa negativa, você sempre vai lamentar, vai achar ruim, o Japão é péssimo, o Japão é isso e aquilo, né? Então, é a forma como a gente encara a realidade que a gente está vivendo, né? Não, acho que são esses pontos que você está falando é importante, né? A questão da realidade, né? Acho que o pé no chão é importante nisso, né? Porque a gente pode também se ludibriar bastante com o que a gente vive aqui no Japão, né? E vir para cá também colocar os pés pelas mãos não tem sentido, né? Então é importante focar mesmo e fazer as coisas certinhas. Mas, Fábio, deixa eu te perguntar, cara. Nós estamos chegando nos minutos finais, né? Eita. Antes de eu fazer a última pergunta para você. Foi rápido? Falei para você, pô. Foi muito rápido. Antes de fazer a última pergunta para você, só reforçar com o pessoal. Gente, é assim, ó. O objetivo do canal Vidas Importam é justamente mostrar para você que está assistindo a realidade de um imigrante
né, que está aqui no Japão e está desafiando para mudar a condição de vida, né? Então a gente tem vários relatos aí anteriores, tem esse do Fábio que a gente está podendo ouvir um pouquinho mais no detalhe, bem no detalhinho que ele falou bastante coisa importante aí. Então, assim, se inscrevam no canal, ativa o sininho, dá aquela força no like, porque quanto mais a gente conseguir curtidas, isso vai espalhar para outras pessoas, pessoas que moram aqui no Japão, que querem se fortalecer, que de repente ainda não se conectou, né, para poder mudar a vida, e principalmente precisa dar esse up para 2023. E para quem está aí no Japão, qualquer outro lugar do mundo, desculpa, quem está no Brasil, qualquer outro lugar do mundo, cara, fica com a gente. Você vai ter grandes benefícios ouvindo bastante coisa aqui, tendo bastante informação. A gente está, né, podendo contar com várias pessoas aqui conversando, mas a gente vai ter outros vídeos falando de como poder imigrar, de que forma, mesmo você não sendo descendente, né? Então, qual que é os focos, né? Então, para a gente finalizar aí, Fábio, queria fazer a última pergunta. Pergunta de milhões, hein? Olha! Brincadeira, cara, mas assim, acredito que pode ser uma pergunta que muda a vida de muita gente. Assim, hoje, né, olhando para sua realidade, tudo isso que você está vivendo, né, se tivesse que fazer tudo de novo que você fez, vir para o Japão, né, nessa correria de repente deixar suas filhas, né, mas sabendo que você ia ter essa mesma condição que você tem hoje, você faria isso? Eu faria com muita mais vontade, né? Porque, cara, esse Japão, para mim, né, ele me abraçou, né? As oportunidades que eu tenho aqui, eu não tive no Brasil, né? Então, é uma realidade realmente que eu tenho muita gratidão pelo Japão, né? Porque, que nem eu falei para você, eu cheguei aqui no Japão com $500, né? Hoje eu tenho uma casa, né? Tenho 2 carros zero, né? Não se gabando, mas foi o Japão que me proporcionou, né? Então, quer dizer, se você trabalhar, se você realmente, né, se dedicar, né, se você olhar o seu e não olhar o dos outros, né, com certeza você vai ter sucesso aqui no Japão. Porque você trabalhou, no final do mês está ali, certinho, não tem enrolação, né? Então, cara, né, eu vim com $500, né? Hoje eu tenho uma casa super bacana, que eu acho que não teria no Brasil, né? E, quer dizer, tudo que eu tenho aqui, né, a gente foi construindo, lógico, né? Mas, né, foi tudo devido ao Japão, né? Então, vale a pena, cara, né? Aí você fala assim, Fábio, para ganhar 1.800, 1.700, 1.500, cara, eu tenho amigos que ganham 1.000. Por hora. Eles ganham 1.000 por hora. Né? E gente ganhando 1.700, 1.800 não conseguiu fazer nada, né? E esse meu amigo com 1.000, né? Ele comprou casa no Brasil, tem dinheiro para comprar mais uma casa no Brasil, né? E vive muito bem, né? É uma pessoa que ajuda várias outras pessoas, né? Então, quer dizer, não é o valor que você vai ganhar, mas como você vai administrar o que você tem. Né? Então você pode vir aí com milhões, né, e passar e zerar esses milhões e passar dificuldade, e você pode vir, né, com $500, né, e construir aí um patrimônio realmente que vale a pena, que você vai deixar aí de herança, né? Então tudo isso aí vai depender do seu foco, né, da forma que você vai viver, né? Então isso aí que é o meu ponto de vista, que vale a pena você vir para o Japão, sim. Não, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Acho que, 2023, sabe? A gente tem que mudar a nossa condição de vida, né? Tem que mudar mesmo, assim, drasticamente. E acho que o Japão é um lugar que tá com as portas abertas para quem quer mudar, para quem quer transformar e fazer, né, E, assim, independente da circunstância de idade, independente do que vive, quantas pessoas tem na família, se você organizar, fazer tudo certinho, dá para ver, tranquilo, dá para vir e com certeza vai ser muito vitorioso. Mas eu vou reforçar aqui a dica do Fábio.
foco e clareza. Tem que vir no foco e com clareza, para não se perder no meio do caminho. E aí é só vitória. Não é não, Fábio? Com certeza. Com certeza, cara. E se tiver esse objetivo, né, essa clareza realmente do seu objetivo, cara, né? Porque o problema aqui é a facilidade que a gente tem as coisas, né? As pessoas acabam se perdendo, né? Então, né, no Brasil a gente tem aquela escassez, aquela dificuldade, aquela falta, né? Então você chega aqui, né? A maioria das crianças tem aí o PlayStation 4, não sei, o 5, né? O computador de última geração, o iPhone. Quer dizer, são coisas que a gente sonha no Brasil. É. Então isso aí acaba roubando aí, né, boa parte aí do seu objetivo, né? Então se você não tiver essa clareza, você acaba, né, desviando aí, né, e acaba até às vezes passando mais dificuldade, né, de quando chegou, né? É verdade. Então realmente é verdade. foco, né, foco, olhar o seu, né, agradecer pelo que tem, né, que com certeza aí você vai criar aí o seu patrimônio, né, a sua história, né, de uma forma que pode dar, né, de incentivo para outras pessoas. Pô, Fábio, show de bola, hein, meu? Cara, sem palavras aí para poder te agradecer, né? Mas eu acredito que o que a gente falou hoje aqui, acho que vai ajudar bastante gente, né? E você poder compartilhar um pouquinho mais da sua vida aí foi algo bastante importante, né? Mas, né, vamos realmente para 2023 fazer com que a galera que está nos ouvindo aqui possa se conectar, né, e possa se cada vez mais criar esse ímpeto, né, essa vontade de fazer essa transformação na vida. E quem está aqui não se deixar cair pelas circunstâncias que está vivendo hoje, né? Vamos se mexer, vamos focar, vamos criar estratégia, meta para poder fazer essa mudança. Fábio, mais uma vez, queria te agradecer assim do fundo do meu coração, mas tô te devendo de novo, né? Mas isso, te dizer que é um prazer, toda vez que eu te encontro, a gente se fala, é algo novo que você compartilha, é uma forma que você coloca e acho que isso a gente tem que agregar, sabe? A gente tem que estar do lado de pessoas, ouvir pessoas que fazem a diferença na nossa vida e você é esse cara que eu sempre gosto de estar junto aí para poder ouvir, conversar e bater um papo e sempre sair no alto astral, naquele flow, né? Então, né, mais uma vez agradecer do fundo do coração e, meu, pessoal, quem tá aqui ouvindo bonitinho, vem até o final, meu, segue o Fábio lá no Instagram, ele tá lá, ele posta lá as coisas dele, o dia a dia, sempre com a família, quiser conhecer um pouco mais, de repente também quiser agregar alguma informação, pode entrar em contato com você, Fábio, ali pelo Messenger, ali pelo Facebook. Pode, com certeza. Então, pessoal, o que puder fazer para ajudar, tamo junto. Então, ó, é isso aí, ó. Então, pessoal, acompanha aí a gente. Não percam as nossas redes sociais. Ó, quem tiver história que tá morando aqui no Japão, quiser compartilhar com a gente, manda no e-mail importamvidas2022@gmail.com para a gente poder aí externar essas vitórias também, assim como o Fábio e outros colegas e amigos que participaram anteriormente, tá bom? Então, gente, fiquem bem, vamos se falando e, ó, foco no Nihon, hein? Fábio, abraço. Tchau, tchau. Outro, arigato. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau.